Bom dia, turma. Eu espero que todos estejam bem, tá? Bem, com saúde. Como é que foi a Páscoa? Todo mundo comeu bastante chocolate, né? Então vamos lá. Gente, a aula dessa semana, como eu falei para vocês, toda semana vai ter um gênero textual, tá? Para vocês produzirem uma redação. Então, o gênero textual dessa semana vai ser o texto dramático ou texto teatral. Bom, o texto dramático ou texto teatral é sinônimo, tá? Como vocês estão vendo aqui no primeiro tópico, é mais um gênero do texto narrativo, ou seja, ele conta uma história. A gente ainda continua naqueles gêneros que a finalidade é contar a história. Só que esse texto dramático, tá? Ele tem uma característica diferente dos demais, tá? Além da finalidade dele ser contar uma história, ele tem também a finalidade principal, tá? Tirando contar a história, que é para ser encenado por atores, tá? Vocês estão vendo aqui? Eu com cursor, ó. É escrito para ser encenado por atores, tá bom? Então, quem gosta de teatro, quem já fez curso de teatro, já se identifica um pouco com esse texto, tá bom? Então, ele vai ter algumas características diferentes dos outros textos narrativos, tá bom? Então, aqui, ó, continuando com o cursor, ó. Por isso é composto somente por falas, ou seja, discurso direto. O que é o discurso direto mesmo? Relembrando que a gente já falou em sala de aula. Duas ou mais personagens conversando ou interagindo entre si. Bom, lá no texto narrativo comum, o que a gente encontra? A gente começa, né, o texto, o narrador apresentando os personagens, falando em uma noite estrelada, João e Maria caminhavam. Então, no texto dramático, nós não vamos ter um narrador. Ele dispensa a parte do narrador, ele dispensa o narrador, tá? Que no texto dramático é chamado de dramaturgo, né? Mas no caso ele é dispensado. Então a gente vai direto para a fala dos personagens, tá? O texto, a estrutura do texto é basicamente isso, tá? A fala dos personagens, tá bom? Então, aqui, ó, nesse terceiro tópico aqui, eu falo, as falas dos personagens são antecedidas pelo nome da personagem que vai dizê-las, tá? Que é pra gente poder identificar quem que tá falando, tá bom? Diferente de um texto narrativo normal, dos outros gêneros narrativos. Exemplo, eu peguei um exemplo aqui, que tá até no livro de vocês de português, tá? Que os personagens desse texto dramático é o imperador e Bilire, tá? Então, o que vai acontecer lá na estrutura, lá no texto dramático? Vai vir aqui o nome do personagem, tá? Aí você vai colocar o nome do personagem, pode colocar um tracinho ou 2 pontos depois do nome do personagem do nome do personagem e depois você vai escrever a fala, tá? Que é pro autor, quando o ator, quando receber esse texto, ele saber quais vão ser as falas dele naquela cena do teatro, da peça que ele vai encenar, tá? Então aqui, olha só o que o imperador fala. Ei, você, menino. Essa aqui, entre parênteses, nós vamos pular, que eu vou falar daqui a pouquinho. Qual é o seu nome? Aí na linha de baixo, sem pular a linha, em redação a gente não pula a linha, tá? Na linha de baixo eu vou colocar o nome do outro personagem, que agora é o outro que vai falar. Bilire. Como a pergunta em cima do imperador foi qual é o seu nome, o Bilire vai responder Bilire, que é o nome dele. Volta para o imperador. O imperador, aí coloca o nome do imperador e a fala dele. Muito bem, Bilire. 1 ano atrás, eu lhe dei uma semente para cultivar. O que fez com ela? Vocês estão vendo qual é a estrutura desse gênero? Então, é sempre assim. O nome do personagem, ou você coloca 2 pontos, ou tracinho, e a fala dele.
Mudou o personagem na linha de baixo, sem pular a linha, o nome do outro personagem que vai falar, 2 pontos ou tracinho, e a fala do outro personagem, tá bom? Por isso que a gente não precisa, dispensa o narrador. O texto são só as falas mesmo, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho dessa frase aqui entre parênteses, tá vendo que eu tô indo com o cursor? Ó, Bilire levanta o rosto. O nome que que é dado, tá? Para essa frase aqui é rubrica, tá? Eu vou falar um pouquinho da rubrica. Ela é muito usada nos textos dramáticos. Por quê? Ela vai indicar, indicam aos atores o que acontece em cena e como devem ser ditas as falas. Como a gente não tem narrador nesse gênero textual, então, para a gente saber onde está acontecendo aquela cena, o que os personagens, se o personagem está com raiva, se o personagem está triste, então a gente vai colocar essas informações sempre entre parênteses. E essas informações são chamadas de rubricas, tá? Então, quando o ator ele receber aquele texto dramático, ele já sabe que aquilo que está entre parênteses, ele não vai precisar falar, não faz parte da fala dele. É uma dica. Digamos, voltando para aquela cena, para aquele slide anterior, aqui tá, onde eu tô com o meu cursor, Bilire levanta o rosto. Aqui é para os personagens, os atores saberem que nessa cena, enquanto o imperador tá perguntando pro menino qual é o nome dele, o outro personagem, que é o Bilire, ele levanta o rosto, tá? Então, essas rubricas, elas são super importantes porque elas vão dar essas dicas de como é o cenário, de se o personagem se ele vai dar uma caminhada, se ele vai caminhar durante a fala dele, se ele vai sorrir, se ele vai dar uma gargalhada, se entra um outro personagem na cena, tá? Então, continuando a ler aqui, vocês estão vendo aqui o cursor, né? Onde tá. São as rubricas, são frases ou palavras que descrevem o ambiente onde se passa a história, como eu já falei. Os objetos em cena e como usá-los, os movimentos e gestos, o estado emocional das personagens e a entonação da voz. E como eu falei para vocês, elas vão estar sempre escritas entre parênteses. Por quê? Quando o ator receber o texto dramático dele, ele vai saber que aquilo que está entre parênteses, desculpa, gente, hoje eu estou trocando as palavras, que o que está escrito entre parênteses não é para ele decorar, aquilo ali não é a fala dele, é uma rubrica, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês um texto dramático, tá? Que é para vocês acompanharem comigo passo a passo, né? Agora eu vou mostrar um texto dramático ou já teatral, do começo ao fim, para vocês verem, né? Para vocês verem bem a estrutura como é que é. O título, vocês já sabem, o texto dramático tem um título, tá bom? O título é A Criança e o Fantasma, tá? Pulando para a linha de baixo, eu já venho com uma rubrica. Por que eu sei que é uma rubrica? Porque tá entre parênteses. É uma informação para os atores que vão ler esse texto. A criança está na sua casa, tá? É para o ator saber que aquela cena ali começou na casa da criança, tá bom? E depois eu já pulo para as falas, tá? Dos personagens. Vamos lá. O primeiro personagem foi meio sem imaginação, gente. O nome do personagem é Criança. Tá? Eles não se deram nem o trabalho de dar um nome pro personagem, mas tudo bem. Aí tem assim, criança, aí vocês podem colocar, quando vocês forem produzir, ou esse tracinho, ou 2 pontos depois do nome do personagem, e tem a fala do personagem, tá? O que a criança vai falar? Eu queria um amigo para brincar, eu tenho que ir para a escola, vou pegar o ônibus.
Aí o outro personagem vai falar. O outro personagem é o Zeca. Aí tem a fala do Zeca. E daí? Tá a fim de apanhar hoje? A criança novamente. Não, eu não estou afim. Aí tem uma outra rubrica aqui, ó. Respondeu assustado. Que é para quando o personagem, o ator que estiver fazendo a criança, ele saber que quando a criança responder, falar não, eu não estou afim, ele vai fazer com um tom de assustado, tá? A criança já tá com medo. Aí entra um terceiro personagem, que é o Renato, meu xará. Se você não quer apanhar, você vai ter que entrar no casarão abandonado no fim do quarteirão. De novo a criança. No casarão abandonado? Aí tem uma rubrica, uma informação. Estavam os três em frente a um casarão abandonado. Aí tá, Zeca. Vai ter que entrar e ficar lá dentro por 1 hora. A criança. E quando vai ser? Continuando. Renato. Amanhã às 7 horas da noite. Aí tem mais uma rubrica, que é para dizer pra gente que passou o tempo, tá? No outro dia à noite, que é o dia que a criança vai ter que entrar no casarão assombrado. Criança, eu estou com medo. Zeca, está na hora. Renato, agora entra logo. Criança, esta casa é muito escura. Entra o quarto personagem, que é o fantasma que mora na casa, tá? Fantasma, o que você está fazendo aqui? A criança, quem é você? O fantasma, eu sou um fantasma. A criança, qual é o seu nome? O fantasma, eu não tenho nome. Criança de novo. Eu acho que agora não precisa eu ficar falando o nome dos personagens. Acho que se eu for lendo as falas, vocês já sabem quem tá falando, né? Criança, vou te dar um nome. Que tal Nando? Eu gostei. Quem são aqueles dois lá fora? Provavelmente aqui seria legal colocar uma rubrica dizendo que ele aponta para a janela, de uma janela de dentro do casarão, mostrando os dois meninos lá fora esperando a criança sair. São os garotos que gostam de implicar comigo. O fantasma, vamos dar um susto neles? Vamos. O fantasma, buh. O menino que tá lá fora, o Renato. Um fantasma, corre! Aí tem uma rubrica. Ele corre desesperadamente. Então já sabe que ele fala isso aí, o fantasma corre. É um fantasma, corre! Correndo ao mesmo tempo. O Zeca, corre mais rápido, a criança. O fantasma. Eles ficaram com muito medo. E agora eu tenho que entrar para a casa. Eu também vou entrar. Até amanhã. Até amanhã, então. Moral da história, né? O menino, a criança, acabou entrando na casa. Era um fantasminha legal. Eles viraram amigos. E quem acabou ficando assustado e com medo foram os dois meninos ruins que tentaram implicar com a criança, né? O Renato e o Zeca. Então, gente, aqui vocês tiveram um exemplo do texto dramático ou texto teatral, tá bom? Então, a estrutura é essa, tá? Título, põe as rubricas sempre entre parênteses para o ator quando lê, tá? Porque a finalidade dele é para ser encenado, tá? Então, coloque entre parênteses as rubricas, porque para o ator que for ler saber que aquilo ali não é uma fala dele, e sim é uma dica para saber como ele tem que falar, com que tom de voz, se ele está feliz, se ele está triste, ou então dizendo como é que é o cenário, se passou o tempo, tá? Você coloca o nome do personagem sempre, lembrando que isso é um diálogo, tá? O texto é um diálogo. Um personagem fala, acaba, o outro fala. E como é que a gente vai identificar isso? Sempre com o nome do personagem antes das falas. Aí a fala de cada personagem
e assim por diante. E assim você conta a história, tá? Sem a presença do narrador, tá bom? Então, agora nós vamos para a atividade da semana. Tá? No seu caderno de produção textual, você vai colocar a data do dia que você for produzir esse texto, tá bom? Você vai colocar lá, ó, aqui com o meu cursor, feitura de texto dramático, tá? E aqui tá as instruções. Você vai, quando você estiver assistindo esse vídeo, ou depois, ou quando você for produzir o seu texto, você coloca de novo esse vídeo e vai para nessa página aqui desse slide e copia direitinho no seu caderno, tá? Vamos soltar nossa imaginação e criar um pequeno texto dramático no seu caderno de produção textual. Crie 2 personagens, um protagonista, que nós já vimos em sala de aula que o protagonista é o personagem principal, aquele que a história toda gira em torno dele, tá bom? E vai criar um antagonista, que é o vilão, que é aquele que atrapalha a vida do personagem protagonista, tá? E o tema é livre, você vai poder escolher o tema que você quiser. Aí você vai me perguntar, professora, eu posso fazer mais de 2 personagens? Pode. A única coisa que você não pode fazer é fazer menos de 2, tá? Vai ter que ter um protagonista e um antagonista. Agora, se você quiser fazer mais do que um protagonista e mais do que um antagonista, você pode, fica à vontade, tá bom? E quando nós voltarmos para a nossa escola, lá no Fernandes Vidal, eu vou escolher ou então sortear uns 3 textos dramáticos para a gente encenar em sala de aula, que eu sei que vocês amam encenar, tá bom? Vocês amam teatro. Então, eu vou escolher e a gente vai encenar em sala de aula. Vai escolher alunos para serem os personagens e a gente vai encenar. Tá bom? Eu tô doida para chegar esse dia que eu quero ver o talento de vocês como atores. Porque aqui a gente está testando os dotes assim como escritores de vocês, mas lá eu vou ver os dotes, os seus talentos, né, como atores. Claro que eu tô brincando, gente. Isso aqui é uma brincadeira. Claro que quem vai querer participar só vai participar quem quiser, mas eu acredito que a turma inteira vai querer participar porque vocês gostam, tá bom? Então, é só isso por essa semana, tá bom? Então, até a próxima semana. Eu espero que todos fiquem com muita saúde e que tenham uma semana de paz, tá? Infelizmente, a gente ainda tem que ficar em casa, mas tá acabando. E é por um bom motivo, tá bom? Até semana que vem, fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos vocês.